Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais um domingo, na presença do Senhor, para ministrarmos a santa e preciosa palavra de Deus, naquilo que nós chamamos de a EBD no lar, ou a EBD no ar, através do canal ADEB Oficial. Hoje nós estamos estudando a lição de número 7, e essa lição possui uma particular dificuldade. Vamos administrá-la, conforme a palavra de Deus, conforme nos ensina a própria lição, e vamos deixar então os aprendizados por conta dos amados irmãos, que nos ouvem, que estão conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Como eu já falei, essa lição ela possui uma particular dificuldade, porque ela traz alguns elementos falando sobre o culto. O título dela exatamente é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Podemos cultuar a Deus com liberdade e sem reverência? Ou antes, podemos cultuar a Deus com reverência, mas sem liberdade? Ou antes, podemos cultuar a Deus sem liberdade e sem reverência? Sim. Tudo isso é possível nos desmandos que nós possuímos hoje em dia. É uma lição, como eu já falei, de uma particular dificuldade, porque nessa lição nós não estamos a querer criticar ninguém, nem muito menos as formas de cultos existentes. O que nós queremos fazer é apresentar os princípios que são indispensáveis a um modelo de culto aceito por Deus. Isso de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que nós queremos ou gostaríamos de fazer. Vamos tentar elencar os elementos que devem existir na liturgia da adoração. No entanto, mesmo que apresentemos estes elementos, muitas vezes a essência desses elementos, eles são distorcidos. Eles existem, mas são distorcidos. E, por fim, vamos tentar, caracterizar o verdadeiro culto pentecostal, que é muito difícil fazer essa característica. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que culto não é espetáculo nem show caracterizado por som alto, pessoas dançando, gelo seco, roupa extravagante, músicas carregadas de agressividade, barulho, e ritmos como rock, rap, axé, e onde os participantes estão mais interessados na euforia gritante, do que verdadeiramente numa adoração. Estão mais interessados na diversão e autossatisfação, Como alguém diz, vamos ali para aquela igreja é legal, que lá a gente fica à vontade, a gente cultua à vontade, são coisas que descaracterizam efetivamente o culto a Deus. Apenas descaracteriza, Todo elemento de culto que intervém na relação, desviando a atenção de Deus para o homem, ele não atende à finalidade do culto. A finalidade do culto é dedicarmos-nos, voltarmos-nos, elevar o homem a Deus. Essa é a finalidade do culto. Você encontra isso em Salmo 73,
versículo 25 a 28, como também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O culto, ele é importante porque Deus, o próprio Deus, atribui ao culto um valor espiritual e um valor singular, próprio Deus. Então, cultuar a Deus não é só um mandamento de Deus, do próprio Deus, como também uma necessidade da nossa alma, chegarmos e elevarmos-nos ao Senhor. Podemos até dizer, não, mas eu cultuo a Deus em casa. Este elemento, essa substância do culto, eu cultuo a Deus em casa, ela é possível desde que haja impedimentos para você ir ao culto no templo e lá estar como uma verdadeira família de Deus. Então, cultuar em casa não é mandamento. Cultuar em casa é uma alternativa. O que pode acontecer é que a gente muitas vezes cria as próprias impossibilidades, sem criar nenhuma possibilidade de irmos à casa do Senhor. Então a gente cria as nossas impossibilidades, né? E apenas não queremos ir, por algum motivo ou por outro, e aí nós estamos também ferindo a um princípio bíblico de um mandamento divino, que é irmos ao culto. O principal elemento do culto, ou uma principal característica do culto, é que o culto, ele tem obrigação de ser teocêntrico. O culto, ele é prestado a Deus. Podemos até iniciar, alguém pode até iniciar um culto voltado para ele, mas durante o seu transcurso, isso modifica. O que a gente observa muitas vezes nas igrejas é exatamente isso, não nas igrejas, perdão. O que a gente observa em algumas denominações é exatamente isso. O culto parece ser teocêntrico. Inicia-se com a característica de ser teocêntrico, mas imediatamente ele muda a direção. Porque está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 10, concordando com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, também com Levíticos capítulo 26, versículo 1, e assim sucessivamente, preste culto somente a Ele. Então, atente que se o culto no meio da sua liturgia foge ao aspecto teocêntrico, ele deixa de ser um culto para ser um ajuntamento em nome de Jesus. É um ajuntamento, não é exatamente o culto. O culto especificadamente tem que ser obrigatoriamente teocêntrico. Outra característica da adoração ou do culto é que o culto deve ser espiritual. Nós vemos a palavra de Jesus Cristo em João capítulo 4, versículo 23, que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Vamos ver a parte em espírito. Somente uma adoração espiritual pode gerar efetivamente um culto espiritual, um culto cristão. Razão pela qual o nosso amado irmão Paulo, ele nos convida a apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse tipo de sacrifício representa necessariamente um culto cristão. O culto verdadeiramente cristão e espiritual é apresentado o nosso corpo, é apresentado o nosso louvor, é apresentado uma mútua cooperação e também a prática de determinados itens de bondade em nossas almas, em nossas vidas. Então isso caracteriza um culto espiritual.
Não vamos ao culto para cantar. Não vamos ao culto para pregar. Não vamos ao culto para ministrar. Nós vamos ao culto para adorar. As demais coisas que o Espírito Santo desperte, toque ao nosso dirigente para ser feito a vontade dele em relação à minha vontade, ou a vontade não do participante do culto, mas do cultuante. Nós não participamos do culto, nós não vamos participar do culto. Nós somos o cultuante, nós estamos ali integrais, em espírito, alma e corpo, 100%, dando-nos ao Senhor. O culto, ele deve ser verdadeiro e deve ser reverente. A Bíblia ensina isso claramente, que o culto verdadeiro culto, ele é dado ao Senhor. São dezenas de versículos bíblicos referente a isso, né? A liturgia, e aí convém que eu fale exatamente isso, a liturgia da Assembleia de Deus, ela não somente ela é pentecostal, como ela também busca atender o modelo do Novo Testamento. Conforme o nosso amado irmão Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Porque alguém não está se requebrando, porque alguém não está dançando, porque a música não é extravagante, a música não é rock, não é rap, não é axé, não está fazendo com que o povo se movimente, se balance, pule, grite, etc. Isso não significa que o culto não seja pentecostal. Talvez você não tenha pego o início da minha palavra. É bom rever a live em relação a isso. Porque o abade irmão Paulo, do capítulo 1 de Coríntios, no versículo 14, versículo 26, ele inicia dizendo assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, este culto consiste em oração, louvor, leitura da palavra, exposição das Escrituras, que poderá ser intercalado com testemunho e contribuição financeira, que são as ofertas e os dízimos trazidos à casa do Senhor. Neste sentido, nós entendemos, nós, assembleanos, pentecostais, entendemos que o culto está completo. Quando falta um desses elementos, por uma circunstância ou por outra, pode acontecer faltar um desses elementos, em uma situação desfavorável ou em situação contrária. Mas eu estou dando para você os elementos indispensáveis aos cultos, como são os nossos cultos. Então, ele consiste em oração, louvor, leitura da palavra, exposição das Escrituras, como também, já disse, pode ser intercalado com testemunhos e as contribuições financeiras, que são as ofertas e que são os nossos dízimos, trazido para a casa do Senhor. Quando falta um desses elementos, o culto está incompleto. Mas existem circunstâncias que podem implicar em que um desses elementos possa não acontecer. Mas, de qualquer forma, o culto está incompleto, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E o que seria necessariamente reverência? O que seria necessariamente a reverência? A gente pode
confundir muitas vezes o aspecto de reverência com estar calado no culto e etc. Eu vou mostrar aqui o aspecto da reverência no culto baseado em 3 elementos. A reverência é baseada em 3 elementos. Primeiro elemento, o respeito. Isso é reverência. Segundo elemento, a obediência. Terceiro elemento, a concentração. Esses elementos se constituem a reverência no culto. Concernente ao respeito, você pode verificar lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Está escrito a respeito do próprio respeito. Em relação à obediência, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Eu acho a obediência bem interessante, porque há muitos anos se escrevia nos murais da Assembleia de Deus, quando nós entrávamos: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, ou na casa de Deus. Então isso aí fazia com que nós tivéssemos aquele profundo respeito, profunda reverência, que já inclui esses 3 elementos. Hoje em dia, eu acredito que a gente deve colocar lá: desliga o celular, para que a pessoa possa ter respeito na casa de Deus. Concentração está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Estes são os elementos que compõem a reverência. A verdadeira adoração ao Senhor, ela já vem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Como coisas essenciais, como nós já vimos: a oração, a leitura da palavra, o louvor, a exposição da palavra de Deus, também incluso o testemunho, também incluso as contribuições financeiras. Isso efetivamente se constitui nos elementos essenciais ao culto, né? Interessante é que o nosso amado irmão Paulo, ele nos orienta a fazer tudo isso para edificação. Então, o outro detalhe do culto é que, se não houver esses elementos, ele não se caracteriza como um culto. Eu tô meio até trôpego, porque existem centenas de denominações que fazem os seus cultos às suas próprias maneiras, sem observar o princípio bíblico que rege o culto. O próprio Deus estabeleceu os princípios pelas quais ele, Deus, recebe o culto. Senão, paciência. Outro detalhe do culto é que o culto deve ser espontâneo e alegre. No Novo Testamento, nós temos espontaneidade em orar e interceder. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 8, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo dizendo assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. A espontaneidade chega a tal ponto que tem que haver necessidade de impor limites na igreja primitiva. A espontaneidade foi tão grande, a liberdade descomedida foi tão grande, que o apóstolo Paulo teve que impor limites na igreja em Corinto. Espera aí, não é bem assim não. É dessa maneira. Você observa lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 e o versículo 14, aonde o apóstolo Paulo põe limites nessa liberdade, nessa espontaneidade excessiva.
Qual deve ser então a liturgia pela Bíblia Sagrada no culto cristão? Qual deve ser essa liturgia? Nós temos esses elementos litúrgicos, vamos acompanhar isso desde o Antigo Testamento para a gente verificar. Lá no tabernáculo, como também do templo. Lá no tabernáculo, como também do templo, a liturgia judaica, ela tinha oração, ela tinha sacrifício, ela tinha oferta, ela tinha louvor e cântico, ela tinha a chamada oração antífona de Shema, né? Que é a oração de confissão dos pecados. Ouve Israel, essa é a confissão de fé dos judeus, né? Ela tinha também a exortação. Então isso é a liturgia do culto judaico. Quando a gente fala de sacrifícios, esses sacrifícios evidentemente apontavam de forma tipológica para a pessoa de Jesus Cristo, que foram efetivamente cumpridas nele. Se foram cumpridas nele, a igreja não tem mais necessidades de práticas judaicas nos seus cultos, né? Trazer o kippá, aquele chapeuzinho dos judeus na sinagoga, trazer o candelabro, né? Trazer a bandeira de Israel para dentro da igreja, tal. Absolutamente isto é desnecessário em relação a um culto verdadeiramente cristão. Na sequência, nós encontramos os elementos litúrgicos lá no livro de Esdras. Passou-se muito tempo, né? Vamos dizer assim, 70 anos após o êxodo, né? Aquela deportação. Então, após a reconstrução do templo, o povo se congrega e começa a oferecer um culto a Deus. O culto obedeceu a seguinte ordem. Aquele culto lá do livro de Esdras. Primeiro foi a leitura da lei de Moisés. Segundo foi a pregação, que na verdade era a interpretação das escrituras, que o povo ouvia, mas não tinha a interpretação das escrituras. A adoração era o tempo necessário, dedicado e dado para que houvesse oração e adoração coletiva. Nisso aí nós vemos a confissão dos pecados, o rosto no chão, debruçado, adorando a Deus, chorando, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a magnitude divina, etc. E quando terminava essa parte, havia a comunhão, que era o compartilhamento de alimentos, de festejos. Havia festa, verdadeiramente. Eu diria que cada culto lá no livro de Esdras era seguido de uma festa enorme, né? Onde o que tinha chamava o que não tinha e compartilhavam juntos, né? Uma grande festa espiritual, que começava com a leitura da palavra, não tinha louvor, havia a sequência da explicação, da ministração da palavra de Deus, havia a sequência então de quando compreendia-se aquilo que era dado, as pessoas, os judeus então prostravam-se com o rosto em terra, orando, adorando, confessando, chorando, em um quebrantamento total e absoluto. E quando se levantavam daquela posição, daquela situação, havia na alma deles um renovo espiritual tão tremendo que vinha aquela chamada de mútua cooperação. Uma verdadeira família. Estavam ali e se abraçavam e choravam e se alimentavam e compartilhavam do que tinham, do que comiam, etc., como a verdadeira família de Deus. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos dois, digamos assim, dois elementos. Nós encontramos o elemento litúrgico em Jesus e encontramos o elemento litúrgico na igreja primitiva, a partir do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Os elementos litúrgicos em Jesus, escrito lá em Mateus 26, como também em João capítulo 14 até o capítulo 17, aquelas ministrações de Jesus Cristo, digamos assim, foram os últimos atos de Jesus quando ele institui a Santa Ceia. E esses últimos atos de Jesus são claros em instituir, não em instituir, em caracterizar
os elementos litúrgicos. Primeiro, a pregação. Nós temos em João capítulo 14, versículo 16. Segundo, a oração e a intercessão. João 17, aquela oração intercessória de Jesus. Depois, a instituição do pão e do vinho. E depois, então, o cântico de hino. É interessante observar que esses elementos, eles, embora seja elemento litúrgico de Jesus, mas esses elementos litúrgicos compõem exatamente a Santa Ceia. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a maneira como o apóstolo Paulo diz: o que eu aprendi do Senhor também vos ensino. E ali o apóstolo Paulo, ele nos dá os elementos que constituem a Santa Ceia, a ordem litúrgica da Santa Ceia. E voltamos a dizer, nós da Assembleia de Deus, ou pelo menos aqueles que permanecem sem destruir os marcos antigos, nós ainda primamos por estes mesmos ensinamentos. Quando nós chegamos nos aspectos litúrgicos da igreja primitiva, nós vemos uma liturgia bem definida, mas bem definida mesmo. Primeiro, o ensino da palavra. Segundo, a comunhão do comer junto e das coletas e das contribuições. Terceiro, partir do pão, que era a ceia do Senhor. Quarto, a oração, tanto na vida pessoal como na vida comunitária da igreja, né? Alguma coisa aí mudou a ordem, mas não mudou a liturgia. Por exemplo, achamos por bem que as contribuições não devem anteceder o pegar o pão, porque nós pegamos no dinheiro para depois pegar o pão. Não convém. Convém efetivamente nós comermos o pão e a nossa penúltima parte é a contribuição, para depois vir a última parte, que é a oração, tanto da vida pessoal como da vida congregacional. Razão pela qual nós pedimos. Alguém precisa de oração, é a oração pessoal. Depois então vem a chamada oração congregacional ou congregacional. Estes elementos ainda permanecem. Observem que a liturgia dos nossos cultos, ela tem o cântico, que é os salmos, né? Os cantos antigamente eram os salmos. Ela tem os cânticos, tem os hinos. Depois ela tem a leitura com a exposição da palavra. Na leitura com exposição da palavra, atente, a exposição da palavra de Deus, ela pode ser profética. Ali o Senhor está falando ao coração de alguém. Ali o Senhor está se reportando às necessidades de alguém. Ali o Senhor está dando resposta para algumas pessoas. E como se isso ainda não fosse suficiente, o Senhor está trazendo os elementos pelos quais Ele se agrada daqueles cultuantes que estão ali para com Ele, para consigo. É interessante observar que muitas vezes a exposição da palavra de Deus, ela é tão intrínseca à alma que pode haver com maior tranquilidade a manifestações dos dons espirituais. Mas, quando houver variedade de línguas, que haja intérprete, para que a igreja não fique sem crescimento. Ou pode haver a profecia, então os outros se calam. São as manifestações dos dons espirituais. Então, neste sentido, nós paramos a exposição da palavra de Deus. É por isso que lá no fim, depois de faça-se tudo com ordem e edificação, ou com decência,
ordem de essência, o apóstolo Paulo diz então que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, eu estou ministrando a palavra de Deus. Quando existe a manifestação do dom espiritual, e esse dom espiritual não é apenas o falar em línguas, seria o falar em línguas com interpretação, eu paro para que aquele dom espiritual, aquela palavra que vem direto da parte de Deus, seja manifesta à igreja. Eu paro, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Percebo por Deus que aquilo provém do Senhor. Então, eu me calo, eu sou o ministrante, eu me calo e ouço a mensagem, como também o aspecto profético. No entanto, somente a variedade de dons de línguas da igreja, ali, acolá, ali, acolá, ali, acolá, não é suficiente para que eu interrompa a mensagem da palavra de Deus. Pelo contrário, aqueles que estão sem o domínio e falando em línguas abundantemente, devem parar para que a reverência à palavra falada continue com respeito na presença do Senhor. Nós só podemos parar a mensagem quando houver línguas com interpretação ou a profecia. Aí sim, nós paramos a mensagem. Quando não houver isso, eu diria que é falta de reverência de quem está abundantemente falando em línguas, às vezes até atrapalhando a ordem do culto, como eu já vi casos assim. Por outro lado, precisamos ter uma sensibilidade ao Espírito de Deus quando existe aquela manifestação onde toda a igreja, ou pelo menos grande parte dela, tem essa manifestação espiritual do falar em línguas. O que a gente pode fazer como ministrante é envolver-se no clima espiritual onde Deus está operando, né? E aos poucos ir retomando, quando não houver interpretação, aos poucos ir retomando as rédeas e as linhas do culto. O que pode acontecer são distorções no culto em algumas igrejas. Infelizmente isso existe, né? Infelizmente algumas igrejas têm se desviado do padrão bíblico e histórico, né? Nos que diz respeito à liturgia, chegando a uma situação que, em nome da liberdade, em nome da espontaneidade, o culto se desvirtua, deixa de ser cristocêntrico para ser antropomorcêntrico, ou seja, voltado ao homem, totalmente ao homem. Aí eu digo a você com propriedade, deixa de ser culto para ser um ajuntamento em nome de Jesus. E nem todo ajuntamento em nome de Jesus é culto. E aí vem irreverência, vem superficialidade, as preocupações prioritárias são com as necessidades humanas, e fala-se em língua e depois... enfim, é uma verdadeira irreverência, não tenho outra palavra para dizer, né? E altera tudo, modifica tudo, sai das características do que seja efetivamente culto. A igreja primitiva, ela se inspirou na liturgia das sinagogas, isso é verdade, né? Nos cultos lá da liturgia antiga, da igreja primitiva, baseado, não tinha padrão, não tinha uma orientação. A orientação veio depois com o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o 32. Então, a igreja inicial, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali por diante, a igreja ali estava inspirada na liturgia das sinagogas, porque era o seu exemplo na época.
Nos cultos eram lidas passagens do Pentateuco, dos profetas, segue-se uma exposição de texto, também era cantado os salmos, principalmente os salmos do 103 ao 118, que você observar são salmos que começam com o aspecto aleluia, e não aleluias. Você tem muito cuidado nisso, não é aleluias. Quando você diz aleluias, não existe nada de espiritual sobre você em relação a isso. Muito menos racional, que nós prestamos culto de maneira racional. É isso que pede o nosso amado irmão Paulo, é isso que pede Deus. Então, segue-se uma exposição de texto, provavelmente, como eu já falei, era cantado os hinos dos Salmos 103 ao 118. Um culto, preste atenção, simples, mas não simplório. Faço questão de ratificar isso. Simples, mas não simplório. Quer saber a diferença? Procure lá o Aurélio e veja lá. Então, isso é Atos dos Apóstolos, etc. A exortação era feita pelos dirigentes que ensinavam as verdades bíblicas, Havia as coletas, que era o ofertório, e etc. Até o século III, este culto, depois do ensinamento do nosso amado irmão Paulo, ele muda a liturgia e começou a obedecer a seguinte ordem litúrgica. Primeiro, a leitura da palavra. Segundo, cânticos de hinos. Século III, a gente já tinha alguns hinos já realizados. Oração em pé, com a participação coletiva. Ainda hoje nós fazemos isso em nome de Jesus, Celebração da ceia do Senhor e a coleta, que era feita para ajudar as viúvas, os enfermos, os encarcerados, etc. Até o século III não havia esse templo construído, havia-se esse ajuntamento. A necessidade do templo, houve uma necessidade do templo a posteriori, em função do crescimento das igrejas em localidades. Então houve a necessidade do templo efetivamente. No aspecto contemporâneo, que é o aspecto atual, eu estou falando das distorções, é lamentável dizer que surgiram muitas formas estranhas e até exageradas dos cultos e liturgia em algumas igrejas. Formas estranhas, que a gente procura isso na palavra de Deus e não encontra absolutamente nada disso, Existem as regressões espirituais. Que é isso? Que é regressão espiritual? Uma segunda conversão. Pelo amor de Deus, nós nos convertemos diariamente, isso é verdade? Eu diria que essa conversão diária é a confissão dos pecados, porque a gente aprendeu, mas a conversão genuína, o nascer de novo, acontece uma vez na nossa vida. Tanto é que quando a gente retorna para Jesus, a gente não nasce de novo, a gente é renovado em Cristo Jesus. Mas nascer de novo já nasceu uma vez. O que pode acontecer é que eu mesmo, transgredindo as leis do Senhor, caí fora. Eu mesmo apaguei o meu nome no livro da vida. Eu mesmo fiz coisas que não interessavam a Deus e fui por aí afora. Então a Bíblia condena veementemente esse negócio de regressão espiritual. Precisa até ser menino para não compreender exatamente isso, E depois vem outra coisa que é mal interpretada, A dança no espírito. Interessante, eu quero lhe dizer que aí as pessoas se baseiam em Davi e na menina lá, em Miriam. Se baseia em Davi e Miriam para dançar no espírito. Dois casos extremamente isolados. Além de salientar que a dança de Davi foi uma dança patriótica. Davi não dançou no templo. Davi dançou patrioticamente. Ele dançou no templo, não. No templo ele entrava, baixava a cabeça, botava a face no chão, porque ali era local de reverência, era local de adoração. No entanto, a forma patriótica, quando ele via a arca andando, quando ele via a arca do Senhor, ele dançou, ele pulou, a alegria extravasou
não no templo, mas de forma patriótica. Miriam é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Por que Miriam não dançou antes lá no livro de Êxodo? Aliás, no livro de Êxodo não, quando houve a mortandade dos progênitos, somente eles foram liberados. Por que Miriam não dançou quando as águas tornaram-se doces e etc, etc? Por que Miriam não dançou? Miriam dançou ali naquele local porque de uma forma definitiva ela via claramente que o povo de Deus não era mais perseguido por aquele povo. Aquela dança de Miriam é uma dança patriótica, que ainda hoje existe. Que ainda hoje existe lá em Israel. E isso não nos autoriza, pelo padrão bíblico da igreja do Novo Testamento, a dançar no Espírito. Isso é muita conversa, amor. Isso é falta de controle emocional. Voltamos a dizer que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, nos conclama a darmos ao Senhor culto racional. Deus não toma ninguém. Deus preenche as pessoas, mas o tirocínio e o raciocínio ainda permanecem lá, em nome de Jesus. Tenho um testemunho comigo próprio, não vou dar esse testemunho agora, em que numa ocasião absolutamente cheio do Espírito Santo, quando eu fui liberto das drogas, a minha mente estava plenamente consciente. Eu permitia que aquilo acontecesse com o meu corpo. Eu não era cavalo, eu era servo, como ainda sou, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros demandos que a gente vê também acontecer por aí, pessoa marchar dentro da igreja, está cheia do Espírito e começa a marchar. Olha, meus amados irmãos, não existe novíssimo testamento. O testamento é esse que nós temos e acabou. E o nosso amado irmão João em Apocalipse diz que maldito é aquele que acrescenta a ele alguma coisa, ou que tire dele alguma coisa. Eu não sei o que é que está acontecendo, ou talvez eu já saiba, com esses desmandos espirituais em nome de uma liberdade, em nome de uma espontaneidade sem limite. Sem limites. As mulheres caem no chão, levantam as pernas para cima. Já tem até mulheres que compram os shorts, aqueles legos de academia, né? Porque quando for cair, as partes não vão aparecer. Que é isso? Que é isso? Eu já vi uma irmã cheia do Espírito Santo cair no chão. Eu já vi. Mas cai numa postura de decência que ninguém precisa tocar. Ninguém precisa chegar lá e cobrir para não aparecer as partes íntimas. Que espírito é esse que joga você para lá e você que se vire? Então, pelo menos um pouquinho de tirocínio de acordo com a palavra de Deus. Dançar no Espírito não existe nenhuma menção a esse comportamento entre os elementos de culto, muito menos nas manifestações espirituais do Novo Testamento. Por que a gente não vê Paulo dançando em espírito? Por que a gente não vê Moisés? Quer dizer que você é mais cheio do que Paulo? Quer dizer que você é mais crente do que Paulo? Quer dizer que você tem mais dons espirituais do que Paulo? Pelo amor de Deus, né? É preciso apenas um pouquinho de tirocínio para compreender que nós podemos dar a Deus um culto racional, alegre, espontâneo, com liberdade, sem perder a reverência. E os 3 aspectos da reverência é respeito, é o primeiro, obediência é o segundo, esqueci agora o terceiro. Entrevista espiritual. Como é que você se chama, demônio? Diga o seu nome. O que é que você veio fazer aqui? Onde é que
você já viu isso na palavra de Deus? Pelo amor de Deus, você está trazendo Satanás para dentro de uma igreja para ser entrevistado. Você já viu isso com Jesus? Aí você vai dizer, não, mas aquela legião, teve uma entrevista. Teve uma entrevista nada. Jesus olhou e viu e precisou caracterizar aquilo para que eu e você tivesse entendimento hoje. Pelo amor de Deus, Jesus não fez nada aleatório. Como te chamas? Legião é o meu nome. E por que Jesus não perguntou mais? E sim, e quem é o comandante da legião? O que é que está fazendo aqui? Por que esse homem? Por que não aquele? Por que é isso? Por que não aquilo? Nada disso. Aquilo ali ficou claro para mim e para você, que muitas vezes a expulsão de um demônio não é suficiente. Existem ali legiões, ou legião, e que nós precisamos possuir uma vida absolutamente no altar de Deus, para não repreender um, mas repreender uma legião. Ele deixou claro isso. E deixou tão claro que aqueles demônios disseram, não manda de volta para o inferno, não. Deixa que a gente vá ali, entra ali e tal. Jesus disse, vai. Não quis conversa. Não teve diálogo. Não teve diálogo, bate-papo. Não teve entrevista. Pelo amor de Deus. Conversações, entrevista com demônios, trazendo o demônio para se manifestar dentro da igreja. Que culto, isso é culto. Culto, isso caracteriza um culto? Não, irmãos. O culto é teocêntrico. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Em um culto verdadeiramente teocêntrico, Satanás só se manifesta. Escute bem, não vou chamar nem ele não. Ele só se manifesta em uma pessoa que não tiver mais controle absoluto sobre aquilo ali. Então ele se manifesta, mas é para que aquela pessoa seja liberta. Deus permite. Não é ele que vai fazer se andar na casa do Senhor. Deus permite. Já tive situações de expulsão de demônios na minha vida espiritual, como também já vi uma manifestação de um cidadão lá e fazendo um escarcéu dentro da igreja. Eu desci do púlpito, abracei ele, cheguei no ouvido dele e disse, se você não se aquietar, eu vou chamar a polícia para levar você preso. E ele aquietou-se. E os irmãos ficaram dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não expulsei demônio de coisa nenhuma. Eu ia levar ele para a delegacia, para ele levar uma surra, para ele aprender a respeitar os irmãos quando estão em culto. Não entrar bêbado na igreja para fazer escarcéu. Outro detalhe de desmandos que a gente vê, a maldição hereditária. E, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa muito pesada. Se não tiver em Cristo, meu filho, você é um desgraçado. Se você não está em Cristo, você é um desgraçado. Vai fazer besteira sobre besteira, sobre besteira, sobre besteira, e vai se arrebentar o resto da vida. Mas, mesmo que você tenha sido oferecido aos demônios, lá quando era criança, alguém lhe ofereceu aos demônios, alguém fez sua cabeça, alguém fez catimbó sobre você, eu sei lá o que lá mais, o diabo lá fizeram sobre você, mas quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. A desgraça da maldição, a desgraça que você tinha na sua vida, tudo que não prestava na sua vida acabou, morreu, passou. O velho homem não morreu, está dormindo, porque um novo homem se levanta em nome de Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo, porque senão a palavra de Deus mentia para mim e para você. Não existe isso. Pode ter havido pacto ascendente da família com um demônio, com Satanás, um pacto ascendente com o inferno inteiro.
No entanto, quando eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Nasci de novo, não pela carne nem pelo sangue, mas pelo poder do Espírito na minha vida. Amém? Doutrina herética essa aí, não quero nem falar a respeito disso. Outra coisa que existe aí bem interessante, riso no Espírito. Riso no Espírito, descontroladamente. Deixa eu dizer uma coisa. Aspectos emocionais, reações são extremamente diferentes. Não somente diferentes, como também inesperados. Por exemplo, existem reações diferentes a uma determinada notícia. Você chega para alguém e diz: fulano morreu. Às vezes pode existir uma constipação instantânea. O intestino fecha, pá. Às vezes, a pessoa fica sem voz. Totalmente sem voz. O impacto emocional. E outros riem. Riem descontroladamente. E aí vamos para o detalhe. Riem histericamente, dando gargalhadas sem nenhum controle de suas ações. Tem nada de espiritual nisto. Nada de espiritual nisto. Aliás, hoje em dia e daqui por diante, ou se não um tempo atrás por diante, as emoções vão predominar sobre o espírito. Triste lhe revelar isso. Os aspectos emocionais não vão refletir o aspecto espiritual, mas o aspecto emocional vai abafar o aspecto espiritual, para que as suas emoções falem, para que as suas emoções profetizem, para que as suas emoções riam, para que as suas emoções lhe façam marchar, para que as suas emoções lhe façam cair, para que as suas emoções tomem conta das suas ações. Você chega ao ponto louco de dizer: quando o Espírito Santo me toma, eu não tenho controle. Que é isso? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Essa coisa do... Poxa, o Espírito Santo não toma ninguém. Pelo amor de Deus. Não existe isso na Bíblia. Se você encontrar na Bíblia que o Espírito Santo tomou alguém, me mostre. Pedro teve arroubos espirituais. Sombra de Paulo curava. O lenço dele curava. Nunca vi Paulo com essas coisas. Eu não encontro isso na Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente dessas confusão, desses ajuntamentos em nome de Jesus que fazem por aí. Afora as outras besteiras que andam fazendo, né? Qual é a outra besteira que anda fazendo? Bota o castiçal aqui, o castiçal que era do tabernáculo. Bota aqui a mesa do pão da proposição. Bota na cabeça do camarada o quipá, bota na cabeça dele. Bota a estola sacerdotal nele. Tudo inovação besta. Tudo inovação besta. Tudo inovação que não diz respeito ao culto cristão. Não diz respeito ao culto cristão. Tudo aquilo que foge, preste atenção, tudo aquilo que foge ao teocentrismo deixa de ser culto. Porque ele diz: somente a ele darás culto. Quando eu inicio o culto a ele e começo o louvor não para ele, mas o louvor para satisfazer as necessidades humanas, o louvor para massagear o seu ego, o louvor de alta ajuda, eu mudo a direção do culto, deixa de ser culto. E aí vem as emoções.
Ah, Deus falou comigo. Ah, eu vou chorar. Kkkk. Aspectos emotivos. Precisa crescer espiritualmente para entender, para compreender que Deus fala com você todos os dias. Você que não ouve. Você nem lê a Bíblia. Aí quer que Deus fale com você? Ele está falando, está lá. Eu aprendi desde cedo que a Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus falando para o homem. Ora. Já encontrei desmandos em nome de Deus, como cristão. Vou me divorciar porque Deus mandou. Isso é um desmando em nome de Deus. Desmandos. Falta de controle, falta de orientação. Também ocupa até mesmo os seus pastores. Falta de doutrina, falta de ensino. O ensino molda. O ensino molda. O ensino é uma porta. A gente tem que entrar por ela. E ela só tem uma medida. Ela nem é baixa, nem é alta, nem é larga, nem é... Ela pode ser estreita, mas ela tem uma medida. Eu tenho que me adequar, me apertar para entrar na medida. Já encontrei homens dizendo a mim o seguinte: muitas vezes Deus deixa a porta escorada, basta apenas empurrar. Me mostra isso na Bíblia. Se você mostrar na Bíblia, eu acredito. Porque na Bíblia está escrito que Deus fecha a porta e Deus abre porta. Não existe porta escorada. E a pessoa fica calada. Porque não tem. Não tem como explicar isso biblicamente. Emotivamente. Existem muitas igrejas substituindo os elementos que marcam o verdadeiro culto e a liturgia, substituindo. Vamos fazer vigília. Aí a coisa pega. O que é vigília? De acordo com o antigo, eu já fiz vigília sozinho. Você acredita nisso? Eu já fiz vigília sozinho. Orar até tantas horas da madrugada sozinho. Mas vigília hoje em dia tem que levar uma banda, tem que levar um bom pregador para poder acordar o povo, para poder fazer movimento. Ou se Deus não falar, não tem vigília. São os desmandos, é a igreja vivendo uma influência mundana, influência da internet, influência de modismos, substituindo os elementos verdadeiramente bíblicos, os elementos que marcam o culto e a liturgia racional, por coisas mundanas, por coisas modistas, para trazer, se não fizer assim a igreja não enche, se não fizer assim não tem renovo, se não fizer assim etc, a exposição genuína da palavra não existe. O que existe é uma aplicação de autoajuda. Existe a perda do costume da oração. Ninguém passa 2 horas mais de joelho, ninguém vírgula, né? De joelho orando na presença do Senhor. Diminui-se o tempo nos cultos de exposição da palavra, porque a liturgia vai com hino até 9 horas da noite. Quando chega 9 horas da noite, agora vamos ministrar a palavra de Deus. Vai para 10, 11 horas da noite. Perda do tempo da adoração cristocêntrica. E o ênfase exagerado nas mensagens de autoajuda. Cultos antropocentristas. E tem mais um detalhe, viu? Se sustente. Os aplausos substituíram a glorificação espontânea. Se segure. Dança, teatro, enfeites retiram a centralidade da palavra de Deus, transferindo isso para a estética. Eu não sou contra. Realmente eu não sou contra.
a forma de como aquela mímica, não chamo nem dança, a forma de como aquela mímica expressa o que está sendo dito. Mas deixou de ser isso há muito tempo. Hoje existe dança literal. Dança para lá, dança para cá, que se já acode, não sei o que, papapi, papapá. Você percebeu que o aplauso substituiu a glorificação espontânea? Você percebeu que o pregador, isso é terrível, o pregador, quem está lá na frente, não sei, o cantor, ele pede os aplausos para Jesus, mas ele tem que ouvir o aplauso. Se não houver aplauso, ele não satisfez. Interessante que se canta para se satisfazer alguém, né? Se canta para poder alguém ficar satisfeito. Se canta para que alguém fique alegre, feliz. Né? Ufa. É terrível. Certas coisas nos abalam até mesmo emocionalmente. Agora vamos ver, então, quais são os elementos de um genuíno culto pentecostal. Vamos ver? Embora os elementos que eu vou dar a você poderá dizer assim, não, eu faço tudo isso. Então, eu estou dentro do elemento do culto pentecostal. O elemento do culto pentecostal não significa necessariamente a sua essência. Eu estou falando a você de elementos basicamente físicos, mas não a essência deles. Por exemplo, vamos começar com uma oração. A oração é uma prece dirigida pelo homem ao seu Criador, com o objetivo de adorá-lo. Nós estamos no culto. Eu vou pedir perdão a Ele pelas minhas faltas cometidas, eu vou agradecer pelos favores recebidos, eu vou buscar proteção e, acima de tudo, faço isso por conta de uma íntima comunhão com Ele. Percebeu? Eu já estou em culto. Aliás, eu vou lhe dar uma frase, nunca mais esqueça disso. O Espírito Santo de Deus nos conduz a um estado permanente de culto. Vou repetir. O Espírito Santo de Deus nos conduz a um estado permanente de culto. Ou seja, a um estado permanente de adoração a Deus, a um estado permanente de oração, a um estado permanente de cântico, a um estado permanente da leitura bíblica, a um estado permanente de contribuição, porque estes são os elementos principais de um culto pentecostal. Quais são os elementos, pastor? Oração, hino, leitura bíblica com exposição e a contribuição. Estes são os elementos de um culto pentecostal. Você poderá dizer, mas eu tenho estes mesmos elementos, mas não tem a essência do que cada um representa. Um dos principais elementos do culto é o louvor. O louvor a Deus, ele cria aquele ambiente de espiritualidade. E quero dizer que a música sempre esteve presente na igreja, desde Israel, a igreja primitiva e etc. Nós vamos encontrar isso claramente na Bíblia Sagrada. A música sempre acompanhou. A música, o hino, né? E depois veio o instrumento musical. Mas em relação a Israel, isso nem se fala. Nós encontramos isso com Davi, né? Ele ordenando inclusive os cantores, etc, etc. Encontramos isso na igreja primitiva, quando o apóstolo Paulo diz, como ajuntáveis, cada um tenha salmos, hinos, né? Então nós temos hinos na casa do Senhor, e hoje temos hinos com música. Cuidado com o aspecto da música e cuidado com o aspecto do hino. O hino pode ser levado, adorado, conduzido para louvar a Deus, como o hino também pode ser levado para deixar você legal, para você sair legal. Toda vez que eu venho no culto, eu saio legal, eu saio por cima. Conversam. Isso é culto.
Isso é ajuntamento. A leitura bíblica é essencial. Por sinal, muitas vezes, o hino conduz o homem a uma satisfação pessoal tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando vem a exposição da palavra não tem tempo. Acabou-se o tempo. Quando a gente sabe que a leitura bíblica ela é indispensável a um culto cristão. É um momento de profunda reverência, onde os verdadeiros adoradores acompanham todos a leitura do texto, acompanham todos a sua narração, e ali Deus está falando. Ali é o momento de ouvir Deus falar. A contribuição sempre fez parte dos nossos cultos. Sempre fez parte dos nossos cultos. Na verdade é simples. A oferta representa a expressão de gratidão a Deus. Ponto final. A oferta representa uma expressão de gratidão a Deus, bem como os dízimos, bem como os votos. Nós estamos devolvendo a Ele uma parte daquilo que recebemos dele. A contribuição no culto, ela não é para pobre nem para rico, nem para preto nem para branco, nem para pastor, nem para evangelista, etc. A contribuição no culto é para o cultuante. E fim. Você está ali cultuando, a contribuição faz parte do seu culto. Algumas pessoas estão substituindo a pregação ou a ministração da palavra de Deus. Não há ministração mais. O que existe é aplicação. Percebeu a diferença? Nem existe ministração, nem existe pregação. Existe aplicação. É aquela pessoa que liga para o outro que está no rádio e diz, me dê uma palavra. Aí o outro tem uma caixinha de promessa e tira lá uma promessa daquela caixinha. Eu tinha isso. Deve ir jogando isso no lixo. Isso não me serve não. Vai servir para alguém no lixo lá que vai achar isso aqui, vai ver Deus tem uma palavra para ele. Para mim não. Aqui dentro não. Nesse negócio não. O negócio com Deus é a Bíblia. Não é um versículo isolado não. Então as pessoas leem um versículo isolado ou não leem um versículo isolado, leem até um texto cristocêntrico, leem até um texto teocêntrico, mas a ministração cai fora 100%. Não é pregação, não é ministração, é aplicação. Mas o verdadeiro culto pentecostal, ele tem ministração da palavra de Deus. Nós pregamos ministrando, porque pregamos a verdade. E quem prega a verdade ensina, ministra. E é através dessa palavra que a fé é gerada. E não através de aplicação na vida de A, de B ou de C, etc. Quando esta palavra, porque tem que crer na palavra, quando esta palavra ela é ministrada, ela gera a fé, preste atenção, e a fé gera o arrependimento, e o arrependimento faz com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Arrependa-se dos seus pecados, e arrependendo-se dos seus pecados, tome uma atitude, porque só arrependimento de pecado sem atitude não é arrependimento de pecado. Mas o que é, pastor? É aquele sentimento que invadiu Judas, a consciência pesada, nada mais que isso. E a manifestação dos dons espirituais. Pode haver no culto a manifestação dos dons espirituais? Sim. Ela é caracterizada por uma verdadeira adoração ao Senhor. Então pode haver sim, né? A manifestação sobrenatural do Espírito Santo, além das línguas estranhas ou da variedade de línguas, poderá vir inclusive com profecias e etc, né? Então, agora,
volto a dizer, esses elementos, se toda a igreja cumprir esses elementos, está dentro do chamado culto pentecostal? Não. Pode nem ser culto. Pode ser só um ajuntamento. Porque os elementos por si só não falam. E os elementos por si só são essenciais. Por exemplo, quais são os elementos da Santa Ceia? Pão e vinho. Não adianta substituir sanduíche por Coca-Cola. Para dizer que de qualquer forma ceou, porque o que interessa é o coração. Mentira. O que interessa são os elementos com a intenção. Em espírito e em verdade. Só uma coisa sem a outra não funciona. Então os elementos são esses podemos dizer assim, 6 elementos. Oração, hino, leitura da palavra, contribuição, pregação, manifestações de dons espirituais. Esses são os elementos. Ah, tá bom. A minha igreja tem os 6 elementos. Estou em culto. Só os 6 elementos por si só não bastam. Eles têm que ter a essência. Os 6 elementos são voltados para o culto teocêntrico. Não adianta substituir o elemento do pão e vinho pelo pitfur ou pelo salgadinho. Vou substituir o pão pelo salgadinho, mas o vinho permanece o mesmo. Ah, tá bom. Eu vou substituir o pão e o vinho. Ou então não, eu tenho o pão e o vinho, mas não tenho a essência do culto da Santa Ceia. Então o elemento por si só, ele é importante. O elemento é importante. Preste bem atenção. Mas o elemento por si só não funciona. O elemento funciona quando ele é explícito, quando ele é aplicado em espírito e em verdade. Quando ele tem um complemento. Quais são os elementos do culto? São esses 6. Qual é o complemento? Quando eles são teocêntricos. Quando eles se voltam às satisfações, às necessidades humanas, deixa de ser teocêntrico. Os elementos não funcionam. Meus queridos, meus amados irmãos, enfim, o verdadeiro culto pentecostal, ele é fundamentado, é baseado naquilo que Deus determinou pela sua palavra. Fora disso, é ajuntamento. Os cultos, eles possuem princípios. Esses princípios fazem parte do verdadeiro pentecostalismo, não de modismos que a igreja atualmente infere dentro desses cultos para poder atrair, para poder crescer, para poder somar, termina sendo um grande berçário, porque ninguém tem crescimento espiritual verdadeiro, tem crescimento emocional, espiritual não. Na primeira onda vai cair todo mundo. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde em nome de Jesus, diante do que podemos fazer de melhor para Deus, conforme a palavra dele, e não conforme aquilo que eu acho que devo fazer, mas conforme aquilo que ele me orienta a fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Hoje à noite estaremos fazendo o nosso culto através do Instagram. Não vamos para a igreja está em mudança, né? Então hoje nós ainda estamos complementando a mudança. Próximo domingo vai estar tudo regularizado em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe mais e mais, e logo mais à noite, às 19h30, estaremos juntos em nome de Jesus. A paz do Senhor.